Hoje, 31 de agosto, comemora-se o Dia do Nutricionista, pois nessa data foi fundada a Associação Brasileira de Nutricionistas no Rio de Janeiro, no ano de 1949. A intenção da criação dessa associação era de melhorar e desenvolver estudos acerca da qualidade da alimentação e de todo o campo da nutrição. Manter um estilo de vida saudável demanda alguns cuidados. Afinal, não se trata apenas de prestar atenção na alimentação, mas também de zelar pelo corpo, fazer planejamentos e se organizar para comer melhor no dia a dia. E para homenagear os nutricionistas e falar de dieta saudável, eu converso agora com a nutricionista, a Bruna Bornhausen, que está em linha conosco. Bruna, bom dia e parabéns pelo Dia do Nutricionista, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigado pela parabenização. É um prazer estar aqui nesse dia tão importante para nós, os profissionais, nutricionistas, falando da importância do nutricionista para a nossa saúde e dia a dia. Ô Bruna, pois é, a importância do profissional é indiscutível, né? Mas é sempre bom ressaltar quais pontos de maior importância de ter um ou uma nutricionista por perto, né? De fazer consultas com frequência, de realmente valorizar essa profissão. Então, traz para a gente um pouquinho mais sobre esses pontos de maior importância que você observa no seu dia a dia de profissão, Bruna. Certo. O nutricionista, ele é o único profissional apto a avaliar a ingestão alimentar de um indivíduo e prescrever uma dieta própria para aquela pessoa. A nossa alimentação é de extrema importância para a manutenção da nossa saúde, na prevenção de doenças e na qualidade de vida. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando procuram um Nutri, eles vêm para adequar a alimentação por conta de alguma patologia. Porém, a procura tem aumentado para fazer a reeducação alimentar. Isso nos mostra que as pessoas estão se conscientizando da importância da alimentação e os benefícios de fazer escolhas mais saudáveis. Quando estamos na busca de um objetivo, como a maioria que eu atendo é o emagrecimento, as consultas costumam ser mais periódicas. Então, eu costumo acompanhar no meu consultório de 15 em 15 dias, até para a pessoa ter um estímulo de ver o ganho de massa, a perda de massa gorda, a redução do peso, a mudança na composição corporal. Ô Bruna, a maioria das pessoas se surpreende depois que começa a frequentar um consultório de um nutricionista, que elas imaginam que vão sofrer porque vão parar de comer, vão passar fome, e muito pelo contrário, essa surpresa vem pela quantidade selecionada de alimentos para o seu dia a dia, esse diferencial no cardápio da pessoa, de um paciente, de um nutricionista. Fala um pouquinho sobre esse tipo de relacionamento, esse tipo de colocação feita para esse paciente, para aquelas pessoas que nunca estiveram frente a frente com o nutricionista e que com certeza vão se surpreender quando tiver essa experiência. É verdade, elas se surpreendem, elas vão com a ideia de que a Nutri, ela vai dizer, não, você não pode comer mais nada, e não é assim. A gente vai fazer toda uma avaliação, uma conversa, eu vou ouvi-la, vou saber da necessidade dela, da realidade dela. As pessoas, elas também têm uma questão de, a dieta custa caro. A gente tem que, como profissional, adequar a dieta diante da realidade do paciente, do que ele consegue. Adianta eu pedir para ele comer uma coisa que ele não tem acesso ou que ele não gosta? Não adianta. A dieta, ela é prescrita por isso individualmente, para aquela necessidade, para aquela realidade. E a maioria dos pacientes diz, mas Nutri, eu não vou comer isso tudo, eu não vou conseguir. Se você não conseguir, tudo bem. Mas se você comer do que eu te programei durante todo o dia, você vai chegar no seu objetivo. É importante. E assim, né, Bruna, para aquelas pessoas que acham que passar fome é o caminho certo para o emagrecimento, muito pelo contrário, estão prejudicando a sua saúde quando decidem passar fome, quando decidem realmente fechar a boca para qualquer tipo de alimento. Isso faz mal para a nossa saúde, se não no presente, mas no futuro, né? Com certeza. É muito importante a gente consumir um pouco de cada grupo de alimentos para o nosso funcionamento. Tem pessoas que não comem determinado tipo de fruta, por exemplo, o abacate é um alimento rico em gordura e as pessoas, a maioria delas tem essa ideia de que é cheio de gordura e eu não vou comer abacate, mas é uma gordura boa, muito melhor do que a gordura que tem numa bolacha recheada, por exemplo.
né? Bruna, não está fácil para o brasileiro, por exemplo, ter no seu cardápio diário a carne, principalmente a carne vermelha. E aí a gente sabe, né, pela questão preço, o quilo realmente disparou e se tornou quase que um artigo de luxo no dia a dia para aquelas pessoas que em casa precisam comprar o alimento. Não falo daquelas pessoas que estão nos restaurantes, né, comendo todos os dias, mas aquelas pessoas que em casa precisam comprar o alimento e ir até o supermercado e comprar aí a carne vermelha em especial. Como é que a gente poderia aqui pontuar também a substituição desse alimento ao longo da semana, quais as opções que teríamos e a importância da carne vermelha, se é ou não importante para a nossa dieta no dia a dia, Bruna? Sem dúvida, a carne vermelha é muito importante. Ela é um alimento rico em ferro, então ela é muito importante na manutenção, principalmente para não causar anemia, né? Mas existem outros alimentos, carnes também, a carne branca, a carne de peixe, carne de porco, o ovo, que são todos alimentos extremamente proteicos. Existe também os alimentos que têm bastante proteína, que é o principal, né, o conteúdo da carne, vegetais. Então, o feijão, as leguminosas, né, feijão, grão de bico, amendoim. Existem os vegetais folhosos, verde escuro, então a rúcula, o espinafre, agrião, o brócolis, extremamente ricos em ferro. É bem importante, uma dica bem legal, sempre que a gente consumir esses tipos de alimentos, na sequência consumir algum alimento que seja rico em vitamina C. Ele ajuda a fixar o ferro no nosso organismo. Então, a laranja, a acerola, tangerina, limão. Olha que dica importante. E o preparo do feijão, Bruna, também tem muitas dúvidas. Algumas pessoas vão lá, simplesmente escolhem, lavam o feijão e já botam na panela. Outras preferem, durante horas antes, fazer esse cuidado, deixar ele de molho, depois jogar a água fora, botar uma nova água e aí ir para o cozimento. O que é o certo e por que tem essa diferenciação quando a gente fala no preparo do feijão? O feijão, ele é rico em fitato e é um antinutriente. Então, assim, quando a gente consome ele sem o preparo adequado, ele pode prejudicar a nossa absorção de alguns nutrientes. Então, é muito importante que o feijão fique de molho e seja feito a troca dessa água. Então, é descartada e colocada nova água. O máximo que puder, melhor. Assim, de um dia para o outro seria o ideal. Então, essa é a importância. O feijão é muito importante na nossa alimentação. É sempre também consumido com arroz, que os dois juntos se completam. Tem uma questão de uma proteína que uma ativa a outra ali. Então é bem importante e é um prato bem rico. O Antônio aqui, o nosso ouvinte, está colocando mais um ingrediente nesse arroz, feijão e por cima um ovinho. Ele falou que é indispensável e ele não abre mão. Riquíssimo. E colocar uma couve ainda. Aí fechou. Ai, meu Deus, que delícia, que delícia. Sobremesa, uma laranja. Então, perfeito. É verdade. Ô, Bruna, então, para ficar bem claro, é importante, é necessário, essa seria a forma correta de preparar o feijão antes deixá-lo de molho. Sim. Não só o feijão, mas a maioria das leguminosas, o grão de bico também. É muito importante também deixar de molho e dispensar água e cozinhar numa nova água, né? Legal. Bruna, por que é importante também evitar alguns alimentos como os feitos com farinha refinada? Dúvidas chegando aqui da nossa audiência e, por favor, esclarece também nessa questão de alimentos feitos com farinha refinada. A farinha refinada, ela é um carboidrato simples, então o teu organismo vai absorver e logo vai gastar. Então, se você come em excesso, ele vai armazenar em forma de gordura. Então, sempre, se possível, optar pela farinha integral. O fato de ela ser integral, ela é um carboidrato complexo, ela vai levar mais tempo no teu metabolismo. Então, você vai poder aproveitar mais ela vai te dar mais saciedade. O excesso da farinha, quando a gente consome, tanto a integral quanto a refinada, ela vira açúcar dentro do nosso corpo quando acontece todo o metabolismo ali. Mas a farinha integral, ela vai liberando aos poucos esse açúcar. Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte, como um foguete. A gente solta um foguete com a farinha branca. Então, ele vai lá, pum, 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 explode e acaba. E quando a gente solta aquele sinalizador de navio, ele sobe devagar e vai descendo devagar. Assim, a farinha integral ou os grãos integrais dentro do nosso organismo. Ele vai liberando aos pouquinhos e não tem aquelas pico de glicemia, né?
Então sempre é bem melhor assim, optar pela farinha integral. Bom, a organização é importante para manterem uma rotina saudável. E eu peço então para você que fala sobre isso com os teus pacientes também, tenho certeza, como se organizar e como procurar essa rotina saudável no nosso dia a dia, Bruna. É possível? É possível, sim. Domingo costuma ser o dia da organização. Eu sugiro sempre aos meus pacientes que façam o cardápio semanal. Isso evita que a gente vá no mercado todos os dias e acabe comprando coisas que não teriam necessidade. Então você vai uma vez na semana, você planeja o teu cardápio, na segunda-feira vai ter no almoço determinado preparação, na terça, quarta, quinta. No domingo você pode organizar, lavar todos os vegetais, secar, deixar armazenado na geladeira em potes, fazer o pré-preparo de todas as refeições. E geralmente a carne que a gente faz assim na hora, mesmo se for alguma carne ensopada, algo assim, também dá para deixar pronto. Isso evita que a gente cometa os excessos, porque tu tem aquela preparação pronta, te poupa tempo, tu pode ficar mais tempo com a tua família, menos tempo em função de preparação, e você tem algo pronto. Você não vai chegar e vai atacar um pacote de bolacha, ou vai comer um chocolate, você sabe que tem a sua alimentação prontinha ali, ideal para a semana. Legal, legal. Bom, e está chegando também o feriadão, a gente já lembra, né? Feriadão, dias de reunir a família com segurança, e aí preparar aquela sobremesa deliciosa, também uma pizza, meter o pé na jaca, como se costuma dizer. Esse tipo de situação, às vezes pode comprometer para aquelas pessoas que estão, por exemplo, assim, levando uma reeducação alimentar a sério. A palavra moderação combina em momentos como esse de feriadão? Sem dúvida. Eu falo para os meus pacientes no consultório, é um tal de chuta o balde e busca o balde. Então, assim, não existe problema algum você consumir aquele alimento naquele momento. É uma confraternização, você está com a sua família, você está com as pessoas que você ama. A alimentação, ela aproxima as pessoas. Pode observar, dentro de uma casa, num almoço de domingo, onde que a maioria das pessoas ficam? Em volta da cozinha, onde está sendo preparado o alimento. Então, é muito importante ter essa relação com o alimento, sabe? Meu Deus, eu não vou lá porque eu vou ter que comer. Não tem problema nenhum você consumir aquele alimento ali, comer uma pizza, fazer uma sobremesa muito gostosa no domingo, estar com a família e consumir aquele momento ali. E fica a minha sugestão assim, fizemos um almoço, todo mundo exagerou. Por que à tarde não dar uma caminhada, ao invés de ficar jogado no sofá? Jogar uma bola, dar uma pedalada, entende? Tudo é o equilíbrio. E aí, então, fizemos aquela alimentação, aquela refeição mais pesada, à tarde, então, preferimos outros alimentos mais leves. Na segunda-feira voltamos à nossa rotina. Como profissional, eu não vejo problema algum em momentos ter esses excessos, assim. Bruna. Mas, assim, isolado, né? Sim, sim, sim. Mais uma dica aqui para aquelas pessoas que estão realmente já vivendo essa reeducação alimentar, né, com a expectativa de perder uns quilinhos, de quanto em quanto tempo também fazer esse acompanhamento na balança para não se tornar torturante, para se tornar incentivador a esse visitar uma balança e ver realmente ali quantos quilos perdeu, se manteve. Como é que a gente pode orientar também quem vive esse momento? Como eu disse no início, né, Denise, quando a gente está num processo, eu costumo acompanhar mais de perto. Uhum. Depois, quando tem a reeducação, se o paciente sente a necessidade, assim, que tem que voltar, ele volta de 6 em 6 meses, geralmente, para uma reavaliação, né? É muito importante também fazer uma avaliação com exames bioquímicos para ver como está o colesterol, os triglicerídeos, a glicemia, né? Todo esse acompanhamento, e principalmente quando já teve algum indicativo ou em algum momento alterações nesses exames. Você se refere na questão visitar um consultório, né, de uma nutri, de um nutricionista. Isso, mas assim, a pergunta é... que eu fiz é sobre a questão de estar ali na balança, frente a frente com a balança, para não se tornar torturante, sabe? Porque as pessoas, algumas querem se pesar todos os dias, outras não, eu vou segurar um pouquinho mais. Qual é a orientação certa para quem está vivendo essa reeducação alimentar, procurando sim reduzir o peso? Uns 20 dias, eu diria.
Pesar todos os dias não é legal. Teve algum dia que o seu consumo de sal, por exemplo, foi aumentado, você vai reter mais líquido. Automaticamente, seu peso vai estar maior. Mas não quer dizer que você engordou. Pode ser que no outro dia você ingeriu mais água, liberou, né? Todo esse inchaço que chama, e o teu peso vai ser menor. Então, eu acho que de 20 em 20 dias é um bom período. Explica melhor para nós, então, aproveitando essa sua deixa, Bruna, por favor, esses diferenciais, essas formas que podem realmente dar 1 quilinho a mais ou 1 quilinho a menos, mas sendo realmente falsa essa informação, o que pode contribuir por um inchaço e aí também motivar num peso a mais na balança, por exemplo? Por exemplo, a prisão de ventre. Quando a gente não consome frutas, verduras, fibras, não ingere água, o nosso intestino não funciona. Então a gente fica pesado, trancado, inchado. O consumo excessivo de sal também retém líquido. Então é muito importante assim, sempre cuidar bastante na questão do sal, diminuir o consumo, substituir por ervas que dão a sensação de sal, né? E tu não vai ingerir mesmo sal. E tomar bastante água, hidratar bem, fibras, bem importante. Legal. E aí a dica, então, mais ou menos de 20 em 20 dias, fazer esse acompanhamento do peso ali, é menos torturante, né, Bruna? Menos torturante. A gente não pode ser escravo de uma balança, né? É verdade. A gente tem que ter saúde e consciência de que não é uma refeição isolada que vai te fazer engordar, ou não é um alimento também que tu vai comer só a banana que tu vai emagrecer, por exemplo, né? Dessa forma dá a entender, então, que a janta, não sendo uma refeição isolada fazendo engordar, a janta, ela não é a vilã do ser humano, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é a janta, é a ingestão calórica durante todo o teu dia. Você vai precisar ingerir menos do que você gasta, certo? Aí, então, você tem um déficit calórico, que a gente chama, você vai ter o emagrecimento. Independente do alimento que você vai optar. Só que você pode comer muito mais alimentos mais saudáveis, com a ajuda de uma Nutri, programando um cardápio, do que comer, menos de alimentos mais calóricos. E aquela ideia, Bruna, de quanto em quanto tempo também essa alimentação fazendo parte do momento ali da pessoa, aquela paradinha para comer alguma coisinha, de quanto em quanto tempo, varia também dependendo da organização da própria pessoa, da liberdade que ela tem para fazer esse consumo do alimento? Varia bastante de pessoa para pessoa? Varia bastante de pessoa para pessoa. Tem pessoas que a questão da ansiedade, principalmente nos dias de hoje, durante essa pandemia, a gente fica muito ansioso, né? E acaba descontando na comida. Se a pessoa ela tem uma rotina que ela não consegue parar no meio da manhã, por exemplo, para fazer um lanche, comer uma fruta, ou tomar um iogurte, ela pode caprichar mais no café da manhã, fazer um café da manhã bem reforçado. Café, leite, ovos, bacon, algum carboidrato integral, uma tapioca ou mesmo o pão. E aí então no almoço ela almoça de novo, ela vai se sentir bem saciada durante o período da manhã, assim, esse intervalo entre o café da manhã e o almoço. Legal, Bruna. Hoje, dia do nutricionista, pegou um dia para folgar, está trabalhando mais do que nunca nesses últimos dias. Como é que está sendo o seu dia de nutricionista nesse 31 de agosto? É muita emoção, muito gratificante saber dessa nossa profissão tão bonita, tão importante na prevenção, né, de doenças e na manutenção da saúde, restauração muitas vezes. E recebendo bastante mensagem dos amigos, dos colegas nutricionistas e trabalhando, normal. E para a nossa audiência que quer mandar uma mensagem para você, quer conhecer melhor o seu trabalho, de que forma a gente pode acompanhar também o dia a dia da nutricionista Bruna Bornhausen? Eu tenho uma página no Instagram que chama Nutri_B Bornhausen. Essa página ela está ainda em construção, mas em breve terá muitas novidades. E os atendimentos eu faço na Bela Pele, fica na Vila Nova, na rua São Leopoldo. É uma clínica de estética e eu atendo lá.
Legal, Bruna. Obrigada também por nos atender hoje aqui na programação da Rádio CBN e ceder esses seus minutinhos para dividir também essa conversa tão importante, tão necessária com a nossa audiência. Obrigada, um bom dia e mais uma vez parabéns, tá? Pelo Dia do Nutricionista. Obrigada, bom dia a todos. Bruna Bornhausen, nutricionista, e hoje conosco, né, trazendo dicas especiais para esse nosso dia a dia, dieta saudável, enaltecendo sim esse cuidado especial com a nossa saúde nesse 31 de agosto, Dia do Nutricionista.